Bom dia! Vou apresentar o trabalho de descarbonização do setor leiteiro na Galícia, Espanha, as cooperativas agroalimentárias. Esse trabalho foi desenvolvido durante meu intercâmbio na Espanha e contou com a orientação do professor Marcos. Para falar sobre descarbonização na Europa, é necessário mencionarmos que a União Europeia estabeleceu que as emissões de gás de efeito estufa no continente deverão ser reduzidas ao menos 55% até 2030 e 100% até 2050. Para tanto, os instrumentos que utilizam para alcançar esse objetivo, são o Pacto Verde e o Pacto Objetivo 55. Essa necessidade ela se estenderá aos diferentes setores produtivos, dentre eles a cadeia do leite. Mais especificamente, no continente europeu, a Espanha ela se situa em sétimo lugar na produção de leite, representando 4% da produção comunitária. Referente aos valores monetários, a produção leiteira respondeu a 5,2% do valor da produção agrícola na Espanha no ano de 2022, sendo considerada uma importante fonte de renda para os espanhóis. Atualmente, existem 11.159 agricultores envolvidos nessa atividade, sendo apenas 144 vinculados à venda direta para os consumidores, o que demonstra a relevância dessa atividade para as indústrias e cooperativas de processamento. Entretanto, cabe ressaltar que essa atividade ela se encontra de maneira heterogênea no território. Aproximadamente 40% de toda a produção espanhola concentra-se na região da Galícia, como mostra o mapa ao lado. Ela é situada ao norte da Espanha e ao noroeste da Espanha, ao norte de Portugal, formada pelas províncias de Corunha, Lugo, Ourense e Pontevedra. Ressalta-se que a produção leiteira dessa região ela apresenta características familiares, sendo o principal motor econômico regional. Nessa atividade, dois atores são muito importantes, sendo os produtores, bem como as empresas e as cooperativas. Parte dos agricultores da Galícia eles são representados pela Associação Galega de Cooperativas Agroalimentárias da Espanha. Ela reúne cerca de 309 cooperativas pecuaristas, na qual estão incluídos os setores da bovinicultura leiteira, bovinicultura de corte, suinocultura, apicultura, avicultura. Essas cooperativas, possuem um vínculo muito grande com a região em seus diferentes aspectos, social, econômico e ambiental. Em específico, a atividade leiteira fazem parte 88 cooperativas que movimentam cerca de 1,5 bilhões ao ano, representando a atividade pecuária a que mais gera recursos financeiros nessa região. Essa federação ela tem como objetivo lutar por melhores condições da atividade empresarial das cooperativas, por compreender que essa ação ela melhora o rendimento das cooperativas. Então, o que mostra a grande importância dessa associação para a região. E dessa forma, cabe compreender qual é a visão da HACA referente ao processo de descarbonização, sendo essa uma relevante associação na Galícia. Então, a fim de responder essa questão, em fevereiro de 2025, foi direcionado via e-mail perguntas-chave para o Departamento Técnico de Qualidade e Inovação Alimentar da HACA, E a seguir eu vou apresentar qual foi os resultados encontrados nessa pesquisa. Quando perguntado para
o entrevistado, né, qual era a relevância, né, como os pecuaristas, né, percebem a relevância do tema da descarbonização. Então, ele falou que existe, né, um recorte geracional na aceitação das mudanças. O que ele coloca? Que os agricultores mais jovens, eles, quando fala da descarbonização, eles demonstram uma rejeição inicial ao processo, mas compreendem que é uma tarefa imprescindível para se manter competitivo no mercado a médio e longo prazo. Então, eles sabem que é necessário realizar a descarbonização. Eles também possuem maior abertura para a inovação tecnológica, reconhecem a necessidade da transição e veem oportunidade de mercado futuro. Já os agricultores mais velhos, né, eles já relutam em implementar mudanças, né, devido aos processos operacionais já consolidados que eles têm na atividade. Eles também têm a preocupação com os investimentos iniciais e a resistência à mudança, né, na gestão diária. Quanto, né, em relação à obrigatoriedade, né, então foi perguntado, né, e sobre a obrigatoriedade, é necessário, os agricultores são obrigados a reduzirem as suas emissões? Eles responderam que até 2030 as indústrias devem contabilizar as emissões e iniciar o processo de descarbonização. E até 2050 as empresas necessitam zerar suas emissões. E o escopo 3, né, ele também é necessário reduzir suas emissões. E o escopo 3 ele está diretamente relacionado com a atividade dos agricultores, sendo esse o escopo que mais gera emissões, né, dentro assim, da atividade leiteira, são as propriedades rurais. Então, apesar dos agricultores ainda não serem obrigatoriamente, eles não são obrigados ainda a reduzirem as emissões, de forma indireta, eles são forçados a reduzir, porque as empresas têm metas a cumprirem, né? Então, de forma indireta, também são obrigados a reduzir. É também, né, muito importante investigar a percepção desses profissionais que atuam diretamente com os agricultores, né, os profissionais da associação, com vistas a entender se considera possível implementar ações de redução de emissões nas propriedades. Né? É possível realizar essas mudanças? E foi mencionado, né, que na Galícia eles já possuem alguns dos criadores de gado mais eficientes do mundo em termos de recurso e resultado. Isso se deve ao alto nível de profissionalização do setor, a implementação de novas tecnologias nos últimos anos, né? E esse processo já ajudou a descarbonizar. Portanto, se as medidas, né, específicas forem implementadas para reduzir as emissões, não deve haver nenhum problema maior, desde que haja ajuda governamental e melhores preços para os pecuaristas que seguirem nesse caminho. Então, desde que haja melhores preços, eles consideram que não seja algo muito difícil de se realizar. Também foi mencionado, né, algumas tecnologias que já possibilitaram a Galícia em aumentar a sua produtividade. E quando a gente aumenta a produtividade do rebanho leiteiro, acaba que não é algo diretamente aumenta a produtividade, reduz as emissões, mas os estudos mostram que a intensidade de carbono por litro de leite ela reduz quando você aumenta a produtividade leiteira. Então, a eficiência ela traz essa maior produtividade. Então, as tecnologias que estão ajudando
a Galícia aumentar a produtividade do rebanho são os robôs de ordenha, né? O monitoramento animal também, que detecta o cio e reduz o intervalo entre os partos, e a fertilização de precisão, né? Com tratores com GPS que personalizam a distribuição de fertilizantes conforme a produtividade, reduzindo as perdas de nitrogênio e emissões de CO2. Então, essas são algumas tecnologias que ajudam a tornar a produção mais eficiente, que, por consequência, pode reduzir as emissões de gás de efeito estufa por litro de leite. Já finalizando a nossa apresentação, né, quando perguntado, né, sobre a viabilidade da transição, né, foi assim muito frisado que a implementação das medidas específicas de redução de emissões é viável desde que haja apoio governamental adequado e preços para que os pecuaristas sigam nesse caminho, né? Então, a descarbonização, eles citam muito que a descarbonização ela já vem ocorrendo em segundo plano através da modernização tecnológica, posicionando a região, né, favoravelmente para enfrentar os desafios do futuro, que isso está relacionado à eficiência da produção. Fui buscar os dados, a Galícia já produz em média 8, o rebanho leiteiro produz em média 8.804 quilos de leite por ano, por vaca. Então, é um valor muito elevado, se for considerar, se for fazer uma relação com a média nacional brasileira, é praticamente 3 vezes superior. Então, mostra o quanto a Galícia, ela pode contribuir através desse processo de descarbonização, que vem ocorrendo aos poucos de maneira indireta, ela pode contribuir também para a pecuária brasileira. Era isso. Muito obrigada. Pode entrar, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo meu e-mail. E era isso. Obrigada.